A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou a pastora Fabiana Bertoli. Estou aqui no canal Semeando Vida para poder contar o meu testemunho, né, de fé, aquilo que Deus proporcionou para mim nesse longo desse caminho. E eu estou muito feliz, né, porque já se cumpre aqui uma promessa de Deus na minha vida. Porque Deus usou uma missionária Rose, e ela falou para mim que um dia eu ia gravar o meu testemunho. E isso muito alegra o meu coração, porque Deus faz infinitamente mais daquilo que a gente pensa ou daquilo que a gente sonha. E hoje eu estou aqui nesse canal abençoado, com esse povo, com essa equipe maravilhosa, que se disponibilizou para vir até aqui, aonde eu habito, né, aonde eu resido. E o nome do Senhor, eu creio que será glorificado através desse testemunho. Pode até parecer um testemunho simples, mas para mim que vivi é de suma importância. É a minha vida, né? É a minha história, aquilo que eu vivi. E eu quero passar para você hoje, você que está aí do outro lado. Eu não conheço você, não conheço a tua vida, não sei onde você mora, não sei aonde você está agora. Mas eu acredito que esse testemunho vai te alcançar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque, afinal de contas, tudo é para a glória de Deus. Eu estou aqui porque eu sou um milagre de Deus. Para você que não me conhece, eu moro aqui em São Paulo. Nasci, cresci aqui em São Paulo. Vim de uma família muito humilde. Morava ali no Brooklyn, na zona sul de São Paulo. E eu cresci naquela comunidade, num lugar muito simples, mas eu vim de um berço evangélico. E isso daí me alegra, porque é um privilégio para quem já nasce no berço evangélico, né? E meus pais eram umas pessoas muito simples, né? Meu pai Antônio, a minha mãe Elza, que Deus a recolheu. Mas o meu pai vai ter o privilégio, né, de poder ver esse testemunho. E foi assim que começou tudo. Eu nasci ali na cidade da Lapa, né? E começou a minha história. Uma história de muito sofrimento, né? Porque eu vivi momentos muito difíceis para chegar até aqui, mas o Senhor, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha feito uma promessa, que ainda que o diabo, ainda que o inimigo tentasse contra a minha vida, desde o ventre da minha mãe, o Senhor já tinha marcado a minha história. E tudo começou, a minha mãe não sabia que estava grávida de mim, estava de 3 meses grávida, e ela ia retirar um mioma, né? Só que esse mioma tinha um nome. E quando a minha mãe descobriu que estava grávida e era para fazer a cirurgia até então para tirar esse mioma, eu estava lá. Com 8 meses eu tive que nascer, né? Me retiraram do ventre da minha mãe, porque senão rompia os pontos da barriga dela, porque chegaram a abrir a minha mãe, né? E foi quando o médico descobriu tudo ali, que eu estava já, né? E para minha mãe foi uma surpresa, né? Mas é melhor um filho do que uma enfermidade. E o processo também da minha mãe foi árduo, porque através dessa gravidez ela adquiriu diabetes, pressão alta, teve alguns problemas. Então eu nasci de 8 meses, né? E a luta da minha mãe começou aí, porque o médico dizia que eu não ia poder andar, que eu tinha nascido, mas eu não podia andar. Ele falava que eu tinha um sopro no coração. Eu tive convulsões quando eu era bem pequena ainda,
Os meus ossos não tinham firmeza, eu não tinha firmeza nos ossos, tanto que as pessoas me apelidaram como, tinha aquela musiquinha, né, quando eu era pequenininha, que eu era Maria Mole e tal, eu não tinha firmeza nos ossos. Eu fiquei, desde do tempo que eu nasci até os 7, 8 anos, minha mãe me levava para o Hospital Menino de Jesus, e ali eu tomava muita medicação forte, tomava faixa preta e eu tinha muitas convulsões, né? Ao longo ali do meu nascimento, tudo, tive muitas convulsões e dali já começou o meu milagre, dali já começou grandes livramentos na minha vida. Mas o Senhor, Ele tinha feito uma promessa, que eu iria andar aos 4 cantos da terra. E o Senhor me curou. Já começou a minha cura daí. Hoje eu ando, eu tenho todos os meus dentes, graças a Deus, tudo meu que é conservado, porque eu tomei muito antibiótico, não era para me ter dentes, né, mas o Senhor conservou isso na minha vida. E o Senhor me curou dos ossos, eu tive a possibilidade de andar, e o nome do Senhor já começou a ser glorificado na minha vida desde esse momento. As convulsões foram embora, e até então eu não sabia que eu tinha o talento de poder louvar o nome do Senhor. E o que me faz lembrar a minha infância, eu tenho alguns reflexos e alguns relatos assim, que eu não consigo esquecer, de momentos que o meu pai, ele sempre chamava minha atenção para o louvor, né? Eu sempre gostei muito da música. Eu até me emociono aqui em falar, porque a música é a minha vida. A música é como se ela corresse dentro de mim, das minhas veias. Eu não sei se você consegue entender isso, se você está sentindo essa proporção que eu quero falar para você hoje. Mas é algo muito forte, muito presente na minha vida, é a música, é poder adorar a Deus. Eu não sei o que seria de mim se eu não adorasse a Deus. E quando eu era criança, meu pai sempre estava me chamando a minha atenção. Ele era muito simples, meu pai muito simples, mas ele pegava aquele violão, pegava aquela sanfona, colocava eu e meus irmãos ainda pequenininhos sentados na cama, e ali ele tinha um radinho que ele gravava a gente. E ali tinha aqueles toca-fita, né, que hoje não tem mais, agora é tudo evoluído. Mas naquela época ainda era o toca-fita, e meu pai gravava a gente. E era muito lindo, isso ficou muito presente na minha vida, até o dia de hoje, ficou presente. E assim eu fui crescendo, meu pai comprava disco, e eu gostava de louvar, isso chamava muito minha atenção, até que eu comecei a participar de grupos infantil na igreja. Eu me destacava solando, só que longe de mim, passava longe de mim qualquer possibilidade de um dia ser uma cantora, tal, né? Então, mas eu vinha conforme os meus pais vinham me ensinando, e graças a Deus que eu nasci nesse berço evangélico. Eu louvo a Deus, porque muitos não têm essa oportunidade. Talvez você que está me ouvindo, me assistindo, talvez você não teve esse privilégio de nascer num berço evangélico como eu nasci. Eu cresci nesse sistema, eu cresci ouvindo falar de Jesus, que Jesus era bom, que Ele curava, que Ele salvava. E o que me chama a atenção também, é que minha mãe, ela abria cultos na quarta-feira. Na quarta-feira ela abria cultos na nossa casa e lotava de gente. Era muito lindo. Ali Deus curava, ali Deus batizava, ali Deus fazia milagre, ali Deus libertava. E eu ia crescendo nesse meio maravilhoso. Mas um dia eu tive que eu mesmo viver as minhas próprias experiências.
de cura, de libertação. E Deus foi fazendo na minha vida. Deus foi fazendo infinitamente mais na minha vida. Eu ainda não conhecia Deus, eu só ouvia falar, mas eu não conhecia Deus de perto. Eu não conhecia esse Jesus. Eu não conhecia o Deus que hoje eu conheço e que eu quero conhecer cada vez mais. Eu quero cada vez mais me aprofundar nessa presença. Eu quero poder proclamar mais e mais o nome dele. Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é a melhor coisa que um ser humano pode conhecer. Jesus, doce nome. Esse nome é lindo. Esse nome é grande. Esse nome é fiel. E eu tive que viver as minhas próprias experiências. De cura. Eu fui curada. Eu quero começar a falar aqui sobre a cura que eu tive na garganta. Eu tive uma cura de um caroço que era notório na minha garganta. A minha voz ficou uma voz masculina. As pessoas não reconheciam mais a minha voz. Eu tive que parar de cantar por conta desse caroço na minha garganta. Eu tive que parar totalmente as minhas agendas. E Deus me deu essa cura muito linda. Porque com 15 anos de idade, me faz lembrar, com 15 anos de idade, me despertou o chamado que o Senhor já tinha colocado na minha vida, que era esse talento de louvar o nome dele. E com 15 anos em específico, eu comecei a louvar o nome do Senhor. Eu ia para as igrejas, eu atendia os convites, começou a surgir convites para mim. Mas eu tinha algo com Deus, eu tinha um segredo com Deus. O meu segredo era o meu quarto. Eu quero te dizer, o quarto, ele é algo muito diferenciado na minha vida e na tua vida. Ele tem um secreto, ele tem um segredo. É tanto que a palavra diz: entra no teu quarto, fecha a porta e fala com o Senhor Jesus em silêncio. O quarto tem um segredo. E eu tinha um segredo com Deus. Eu, na minha adolescência, eu gostava muito de ficar dentro do quarto. E ali eu orava, ali eu buscava, ali eu ensaiava. Eu só saía do quarto depois que eu estava com aquele hino pronto. Glória a Deus. E Deus foi trabalhando na minha vida. Eu fui crescendo espiritualmente, mesmo na minha pequenez. Deus forte. É muito forte, é muito forte. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, eu quero te convidar. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e vai ter um segredo com Deus. Porque Deus vai fazer maravilhas acontecer. Na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu chamado, no meio da tua parentela. O nome do Senhor certamente vai ser glorificado. E eu vinha dessa busca, eu comecei a descobrir algumas coisas, alguns tesouros, alguns segredos com Deus. Eu vim descobrindo ao longo dessa minha caminhada, eu louvando o nome do Senhor. E o Senhor, Ele tinha feito uma promessa que eu ia gravar. Eu ia gravar, que eu ia ter CD, e eu não imaginava. Eu até duvidava, eu cheguei muitas vezes a duvidar. E Deus usava profeta de um lado, usava vaso do outro, e sempre estava falando comigo. Mas por causa das minhas condições financeiras, eu não tinha condição financeira, porque meus pais eram pessoas muito humildes, não tinha condições. E até então eu, ficava aguardando aquela promessa dentro de mim. Mas não tinha como, não tinha possibilidade, porque eu era uma pessoa improvável. Era totalmente ao contrário. Deus falava algo, mas quando eu olhava a minha situação, eu ficava um pouco temerosa, assim, porque eu não acreditava, E até certo ponto eu não acreditava.
E o Senhor sempre falava, e eu sempre tive um privilégio. Deus sempre falou comigo. Deus sempre falou, eu sempre tive essa necessidade de ouvir a voz de Deus. Eu não sei como que a pessoa consegue ficar sem ouvir a voz de Deus. Eu não consigo. E nem quero ficar. Porque é a melhor coisa, aquela voz suave. Quando Jesus chega e se apresenta e Ele fala comigo e com você, é a coisa mais importante. É ouvir a voz de Deus. E Deus falava comigo. E dentro disso eu estou resumindo, porque eu preciso, eu tenho que contar para vocês, porque esse é o momento que Deus preparou, né? E eu sempre esperei esse momento, e hoje está se cumprindo e eu estou muito feliz. Então eu preciso passar para você. Deus me curou de um câncer na minha garganta. Eu não podia cantar mais. E um dia eu cheguei em um evento e eu falei, Deus, hoje eu vou para esse evento. Eu cantando ou não, eu vou, Deus. Eu vou, Jesus. Eu fiz igual aquela mulher do fluxo de sangue, que tinha um fluxo de sangue. Ela foi até Jesus. Ela foi buscar a vitória e a bênção dela. E a cura. Porque tem hora que é necessário. É preciso a gente ir. É necessário a gente se esforçar. E eu fui em busca da minha cura. Só que tem um detalhe. Um dia antes de eu ir para esse evento, o Senhor na madrugada me visitou. Ele me visitou. E eu senti o peso de um dedo. E eu via como um dedo mesmo, esmagando a minha garganta e começava a expelir aquele caroço para fora. Eu não sabia, mas ali eu já estava recebendo a minha cura. Eu já estava recebendo a minha cura, mas eu não sabia. E eu fui nesse evento, e quando cheguei nesse evento, eu cantei o primeiro dia, eu não tive a possibilidade de cantar direito. Eu fui o segundo dia, no segundo dia, eu fui, cantei, não consegui cantar direito. Mas, quando eu estava para ir embora, eu já tinha pego as minhas coisas para ir embora, a minha bolsa. O meu filhinho tinha, na época, 7 anos de idade. Ele subiu no altar. Ele me deu um abraço. E eu caí de joelhos. Eu perdi as forças. E fechei os meus olhos. E nisso eu senti quando vinha alguém com muita autoridade. Alguém com muita autoridade. E vinha na minha direção. E esse pastor pegou na minha garganta, mas eu não senti a mão dele, eu senti a mão de Deus, muito grande. Eu senti tão forte isso, que parecia que eu tinha subido assim, parecia que ele estava me levantando. E eu senti os meus pés até balançar. E ali Deus falou comigo e falou assim, minha filha, hoje eu te curo. Porque você vai falar do meu nome, vai dizer que eu sou. E eu saí daquele lugar curada para edificar a tua fé. Eu saí dali, eu cantei antes de ir embora, porque foi tão lindo o que Deus fez. Deus me curou instantaneamente. E eu falei na hora para o pastor o que estava acontecendo comigo, e ele falou, você vai cantar. E eu cantei um louvor naquela hora, um louvor que Deus colocou no meu coração. E eu louvei aquele louvor ali perfeitamente bem. O nome do Senhor foi glorificado. Se você precisa de uma cura, eu quero te dizer, Jesus de Nazaré vai passar na tua casa. Ele vai levar a cura para você. Mas você precisa acreditar e confiar. Você não pode duvidar desse Deus. Faz a tua parte, acredita que Deus vai chegar com a cura para a tua vida ainda hoje. Ainda hoje. Eu não sei se você está no leito do hospital. Eu não sei se o médico já te desenganou. Mas eu quero te dizer, Jesus ainda cura. E Ele está chegando até aí agora. Você vai cantar o hino da vitória. O Senhor me curou
também da minha perna. Eu tinha um problema na minha rótula. Muitas vezes aconteceu isso. Eu estava parada, se eu virasse, a minha perna saía do lugar. E todas as vezes eu desmaiava. Eu estou chorando porque eram dores que eu sentia. Eu sentia muitas dores. E toda vez que minha perna saía do lugar, ficava só na pele e às vezes voltava, eu desmaiava. Com muita dor, muita dor. Mas era o processo que eu estava passando naquele momento. Porque quando Deus, Ele fala e quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir. Mas muitas vezes Deus permite a gente passar por muitas situações para que o nome dEle seja glorificado. E eu passei por mais esse processo na minha vida. Mas o Senhor chegou um determinado dia que Ele viu a minha busca. Porque eu não parava. Eu viajava mesmo assim, eu louvava o nome do Senhor. Eu ia entregar o meu melhor para Deus, por onde eu passava. E chegou um dia que o Senhor falou, basta. E a última vez que aconteceu, eu pensei que eu ia morrer. Eu pensei que eu ia morrer. Eu desmaiei e quando voltei, a minha pressão tinha caído muito. Quando eu acordei, eu já estava na ambulância. Só que eu estava muito fraca. Mas vinha um louvor na minha boca, sempre louvando. O louvor tem o poder. E eu comecei a cantar dentro daquela ambulância. Meu esposo tinha viajado, tinha ido embora para morar, que a gente ia morar em Goiás. E eu, nesse dia, eu estava indo para viajar. Só que antes disso, eu passei em um lugar. E quando eu passei nesse lugar para ir pegar o dinheiro para me viajar, foi quando aconteceu esse acidente comigo. E meu esposo estava longe de mim. Uma tia minha que me socorreu. Aí a ambulância veio e eu comecei a cantar dentro dessa ambulância. Eu acredito que aí Deus também realizou a minha cura. Porque depois disso, depois que aconteceu isso, acredito que uma vez mais aconteceu e depois nunca mais eu passei por esse problema. Nunca mais. Hoje eu corro, hoje eu dou lugar na terra e não acontece mais isso, graças a Deus. Eu estou curada. Deus também, Ele fez coisas assim, muito poderosas na minha vida. Porque eu pensava, por que eu estou passando por isso? Mas hoje eu entendo. Porque Deus me deu o dom da cura. Para que eu pudesse entender alguém. Para que eu pudesse estender a mão para alguém que está precisando de uma cura. Para que hoje eu contasse esse testemunho. Para que você pudesse ser alcançado ou alcançada. Por isso que eu passei por tudo isso. Aleluia. Deus é muito fiel. Deus é muito maravilhoso. Oh, glórias. O Senhor, Ele me curou de um mioma. Aleluia. Há uns 3 anos atrás. Eu era confundida dentro dos ônibus, porque eu era bem forte. E eu tinha a barriga muito grande. Mas era o mioma que estava gerando em mim. E eu usava fralda. Fralda é de criança mesmo, de bebê. Por conta da hemorragia que eu tinha. Mas eu não parei de adorar o Senhor por conta disso. Muitas vezes eu passei por humilhação. Porque eu mesmo já me rejeitava. Eu mesmo tinha uma rejeição dentro de mim. Por conta de olhares. Por conta de muitas vezes entrar e querer um abraço. E muitas vezes as pessoas não entendiam isso. Não sabiam o meu processo.
Eu terminava de cantar e subia aquele cheiro, aquele mau cheiro, por conta do mioma, que já estava grande dentro de mim. E eu sentia. Eu sentia as pessoas se afastar de mim. E eu tinha muita vergonha de tudo isso. E um dia eu cantando, mais uma vez, eu cantando numa igreja, porque eu não deixava de adorar a Deus, independente da minha situação. Porque há uma chama que queima. Só quem tem essa chama sabe. E eu estava cantando numa igreja. E eu estava com uma roupa comprida, estava com um vestido comprido. E quando eu estava cantando, eu senti que estourou uma bola. Era como se explodisse dentro de mim e começou a vazar nas minhas pernas. Eu senti um líquido baboso e quente descendo nas minhas pernas. E eu fiquei preocupada. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E continuei cantando. Só que meu pensamento estava naquilo. Eu falei, meu Deus, como que vai ser quando eu sair daqui, Senhor? Eu ficava imaginando, pensando ali, preocupada. Terminei de cantar e desci, nem olhei para trás. E eu fiquei esperando já as irmãs pegar o paninho para limpar e tal. Mas nada disso aconteceu, não aconteceu esse movimento. Quando eu sentei, uma irmã, Maria, saiu do último lugar no banco, veio marchando até a mim, colocou a mão no meu ventre e falou assim, minha filha, hoje eu te curo. Hoje eu te curo desta enfermidade. E o Senhor me curou instantaneamente quando eu estava cantando, mais uma vez, adorando o nome dEle. O louvor vai romper. Você vai romper adorando o nome do Senhor. O louvor, ele vai romper. Você vai receber o teu milagre. Não desista de adorar o nome do Senhor. Não desista do Senhor Jesus. Ele é a melhor coisa. Ele é a melhor coisa. Ele vai te curar, você vai conseguir, você vai chegar. Aonde Deus falou que você vai chegar, você vai chegar. E o Senhor me deu mais essa cura. Por isso que eu digo, eu sou um milagre. Eu sou um milagre de Deus. Eu sou um milagre de Deus. No dia que eu pensei assim, eu estava dentro de uma igreja e eu pensei assim, Senhor, eu não sou nada. Eu só pensei. E o Senhor levantou alguém. Essa pessoa chegou até no meu ouvido e disse assim, minha filha, nunca diga que você não é nada, porque para mim você é jardim particular. Então nunca diga que você não é nada, porque para Deus você é pedra preciosa. Você tem um valor muito grande, você não sabe o valor que você tem em Deus. Você é alguém. Talvez a tua família, talvez a tua parentela, talvez os teus amigos te abandonaram. Mas eu quero te dizer, você tem valor para Jesus. Por isso que Ele morreu na cruz do Calvário para te salvar, para me salvar. Porque Ele viu em nós aquilo que a humanidade não viu. Jesus, Ele acredita em você. E essas curas veio me fazendo conhecer Jesus mais de perto. Veio me aproximando de Deus. E eu fui tendo experiência com o Senhor. Sem contar a minha vida financeira, que nunca foi aquela vida financeira top. Eu sempre vivi milagre. Eu sempre dependi de Deus. Eu dependo do Senhor até hoje. Eu dependo e eu sou muito, muito privilegiada de poder viver os milagres de Deus. Cada dia é um milagre. Cada dia é um milagre. O Senhor prepara pessoas. Quando a gente ora por algo, toma cuidado com o que você tem pedido para Deus, porque vai acontecer. Aquilo que você foca, aquilo que você coloca em Deus, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Você vai viver os planos que Deus tem para você. E eu estava orando e pedindo, Deus, coloca pessoas no meu caminho para me ajudar. Senhor, faz alguma coisa.
Porque a minha vida financeira nunca foi favorável. Eu tenho 3 trabalhos, tenho 2 CD, tenho um EP, pela misericórdia de Deus. E eu gravei o meu CD, o primeiro CD eu gravei em 2011. E 2012 foi quando eu saí de São Paulo e fui morar em Goiás. E ali foi uma coisa assim extraordinária que Deus fez. Deus nos deu tapiocaria, foi uma tapiocaria de referência na cidade. Mas Deus falou, não coloca e nem finca as estacas aqui, porque vocês vão voltar para São Paulo. Deus me deu uma família abençoada, que é o meu esposo, pastor Fabrício Leandro. Também tenho os meus 3 filhos, que é a Ana Clara, Mariana. E esses 3 filhos assim que Deus me deu assim como um presente. E nós, né, na época eu só tinha a Mariana e o Leandro, e a gente foi morar em Goiás. E quando voltamos, eu já voltei com a promessa do segundo CD, que é o CD A Glória da Segunda Casa. O primeiro foi o Deus que Ressuscita, o segundo A Glória da Segunda Casa, que realmente foi a glória da segunda casa mesmo na minha vida. Foi um processo muito tremendo que eu passei para adquirir esse CD, antes, durante e depois. Eu não tinha condições financeiras. Quando a gente veio para São Paulo, antes eu tinha deixado lá em Goiás as minhas orações na madrugada, porque eu falava, Deus, eu não tenho condição financeira, mas eu quero o melhor, Senhor. E eu sei que o Senhor pode me dar o melhor. Um dia eu estava orando lá na madrugada, com a minha cara no pó. E o Senhor tinha falado que ia me visitar. E assim o Senhor fez. Eu estava orando e eu vi quando Jesus entrou pela porta da sala. Ele visitou a minha cozinha. Ele visitou a minha sala. Ele visitou o quarto dos meus filhos. E por último ele entrou no meu quarto. Ele abriu o meu guarda-roupa. Ele pegou aquela pastinha vermelha onde estavam as minhas composições. E ele falou, agora é comigo, minha filha. E a gente veio para São Paulo. E chegou aqui, Deus cumpriu a promessa na minha vida, do CD, do segundo CD. Passamos um grande processo. Eu não tinha condição, meu esposo desempregado, eu desempregada. Nós tínhamos 2 filhos nessa época. Morávamos de favor na casa do meu pai, no apartamento do meu pai. Dependíamos de cesta básica, de pessoas, de igreja. Mas o Senhor falou, eu vou fazer. Eu vou fazer. E a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E em 2 meses e meio, acredite, o Senhor colocou 22 mil reais na nossa mão. E a gente pagou, nota por nota. Deus colocou empresário. O Senhor falou e cumpriu. O Senhor falou, tem um peixe. E dentro da boca desse peixe tem uma moeda. E o Senhor me levou até o lugar onde estava o peixe e onde tinha a moeda. E era um empresário abençoado que o Senhor colocou na nossa vida. E a igreja ajudando. A igreja plantava a semente na nossa vida. E assim eu consegui realizar esse segundo sonho, que é como um filho na minha vida. Eu tenho 6 filhos, 3 filhos que Deus me deu do meu ventre e mais 3 filhos que foram o CD e o EP. E o Senhor veio trabalhando, e nesse processo do CD, que foi em 2016, eu passei por um problema muito grande na minha vida, que eu gostaria que você que está aí do outro lado prestasse bem atenção. Presta bem atenção, porque você está dependendo de um milagre e eu estou liberando sobre a tua vida, como mulher de Deus, como profeta. Eu libero sobre a tua vida a cura, eu libero sobre a tua vida a libertação, as cadeias serão quebradas. O nome do Senhor vai ser glorificado na vida do teu filho, na vida da tua filha, na vida do teu esposo que precisa de uma libertação urgente. O Senhor está entrando hoje. E o Senhor nos levou para o Maranhão. Levou eu e o meu esposo. A princípio eu ia sozinha. E o Senhor falou, você não vai sozinha nessa agenda.
Porque quando eu engravidei, quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei 1 mês de cama. Eu não conseguia levantar a cabeça. Eu cheirava mal. A criança parecia que estava morta dentro de mim, porque eu só sentia cheiro de podridão. E toda vez que eu levantava a minha cabeça, que eu tinha que fazer alguma necessidade, alguma coisa, eu vomitava, me dava alguma coisa ruim, eu levantava e queria desmaiar. E aquele negócio, aquele processo, eu tinha uma dor na minha nuca muito grande. E depois foi revelado que era uma meningite viral. E eu, sem entender, eu tinha pus em todo o meu rosto. E eu, ali naquele processo, eu comia, eu chupava muito limão. E nesse processo de eu chupar muito limão, os meus pés começaram a descascar. E meu esposo era direto, tirando aquelas peles do meu pé. E eu vivendo esse processo. E o diabo soprando no meu ouvido e dizendo que eu ia descer à sepultura, que ele ia tirar minha vida, ia tirar a vida da minha filha, que minha filha estava morta dentro de mim. E eu chorava naquele processo. Nesse meio intervalo de 1 mês e meio de gravidez, eu estava com uma dor muito forte na minha cabeça. E eu pedi o auxílio do meu pai. Eu pedi para o meu pai vir me socorrer e comprar um remédio. Parecia que eu estava sozinha. O meu esposo tinha que fazer alguma coisa, tinha que trabalhar, tinha que dar um jeito de trabalhar. E eu já tinha o CD, A Glória da Segunda Casa. E eu sem poder atender a agenda, com uma gravidez de risco, diabetes gestacional, eu estava com pressão alta, placenta descolada e com essa meningite viral. Que não sei se vocês têm essa ideia, mas a meningite viral ela mata. E eu ainda estava grávida. E meu pai foi na minha casa e eu falei para ele comprar um remédio. E meu pai sempre foi aquela pessoa muito simples, né? E eu falei, pai, vai na farmácia e compra um remédio para mim, que eu não estou aguentando de dor. E ele falou, Fabiana, eu vou na farmácia, mas eu vou orar e Deus vai te curar e você não vai tomar um pingo desse remédio. E assim aconteceu, ele foi. Eu não precisei abrir o remédio porque ele fez uma oração muito simples, mas muito eficiente. Porque quem tem crédito com Deus é como Elias. Senhor, se eu tenho crédito contigo, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu. Oh, glórias a Deus. Oh, aleluia. E eu recebi na hora a minha cura. Na hora. A dor foi embora na hora. Eu recebi a minha cura através da oração do meu pai. E o processo continuou. Eu não podia andar direito, porque eu senti uma dor muito grande do meu lado esquerdo. Eu não podia levantar muito o pé para andar. Eu me arrastava. Só que tinha um detalhe. Conforme foi passando o tempo e eu comecei a atender as agendas, mesmo assim, mesmo dessa forma, eu comecei a prestar atenção numa coisa. Quando eu ia cantar, ia embora toda a dor. Eu corria no meio da igreja. Eu pulava do altar. Mas quando eu terminava de cantar, voltava tudo aquilo em cima de mim de novo. Aquela dor. Aquela agonia. Eu não podia ficar em lugares fechados com muita gente. Quando eu chegava dentro das igrejas me dava um desespero. Eu tinha que sair para fora. E aquele processo em mim. Mas era tudo plano de Deus. Era tudo para o nome do Senhor ser glorificado. Com 6 meses, eu já parecia que estava para ganhar. E todo mundo, aonde eu passava na rua, quando eu passava na rua, as pessoas pensavam que eu estava grávida de trigêmeos, porque minha barriga foi muito grande, muito grande. E tinha muita água, muito líquido dentro da minha barriga. E com 6 meses teve essa agenda no Maranhão. E eu falei, eu vou nessa agenda, e Deus confirmou. Você vai, mas você não vai sozinha. Eu falei, amém, Senhor. E o Senhor preparou a nossa ida para lá. Para o Maranhão. E
Foram 10 agendas que nós atendemos. E essas 10 agendas, o Senhor fez milagre na minha vida. Quando eu bati o pé na igreja, quando eu chegava e bati o pé na igreja, a Ana Clara começava a se alegrar dentro do meu ventre. Ela pulava, ela saltava. Eu tomava choque na barriga de tanto que ela ficava feliz. Eu acredito que ela já cantava junto comigo. Eu tenho para mim que ela já sentia a alegria que eu também sentia quando estava adorando o nome do Senhor. E era assim, eu ia, sentava no altar, quando pensava que não, eu tinha que correr para fora. Eu corria para fora. Eu tinha que ter ar para me respirar. Mas eu cumpri com as 10 agendas. E quando chegou na última agenda, eu ficava instalada junto com meu esposo em uma casa. Não me recordo do nome agora, da missionária que nos acolheu. Mas ela me chamava a atenção com uma coisa. Todo dia, 5 horas da manhã, ela acordava, a gente levantava, a gente cantava 10 hinos e a gente lia a palavra. Todo dia era isso. E quando eu terminei de atender essas 10 agendas, em um desses dias que eu estava orando, quando terminou, Deus tomou a boca dela e falou: minha filha, tu já passaste por muitas coisas, mas tu vai passar por um processo. Ainda tem um processo para tu passar. Mas lembre-se, eu estarei contigo. Eu não vou te abandonar. E na hora, eu pensando, vai ser quando eu chegar em São Paulo, não sei. Será que vai ser com alguém? Meu Deus, e eu ficava pensando mil e umas coisas. Só que quando foi com 2 dias, eu parei de comer. Eu não podia comer mais nenhuma bolacha, porque me fazia mal. Todo mundo comendo, era aquele banquete, porque vocês sabem que quando a gente chega assim, quando a gente vai para as agendas, o povo quer recepcionar, quer nos tratar muito bem. E eu não podia comer nada, exatamente nada. O que eu fazia para parar com aquela agonia? Porque o Maranhão é muito quente, muito mesmo. O Maranhão é um lugar muito quente. O que eu fazia? Eu simplesmente tomava banho, molhava aquela roupa que eu ia usar, eu colocava num balde que tinha, molhava aquela roupa. E o que acontecia? Eu colocava aquela roupa, ia para um ventilador muito gigante, e eu ficava na frente daquele ventilador para querer o ar, que eu não tinha o ar. Só que eu não sabia que nisso eu estava pegando pneumonia aguda. Eu não sabia que esse seria o meu processo. E ali eu fazia isso repetidamente. Eu tomava 3 banhos às vezes no dia para tentar tirar aquela agonia. E eu piorando. Cheguei a tomar aquele Aerolim, que é aquela bombinha. Eu tomei 5 de uma vez. 2 que a gente toma, quando a pessoa está com falta de ar, já acelera o coração. Eu tomei 5. E não sabia que eu estava causando muito mal. Eu tentava me refrescar no ar-condicionado. Só que ninguém sabia ainda o que estava acontecendo, nem eu estava sabendo. E cada vez mais eu estava piorando. E chegou no 2º dia que Deus tinha usado essa missionária para falar comigo. Ela falou assim, tem uns hospital aqui, mas não é para grávida. Então vamos fazer o seguinte. Eu lembrei de um hospital que fica na divisa do Maranhão com Teresina. Fica na divisa de Maranhão com Teresina. E ela falou, eu vou te levar lá. Porque aí você vai passar por uma consulta, a gente vê o que está acontecendo. E eu falei, amém. E nós fomos. Nesse dia parecia que estava 50 graus. É sério, estava muito quente. Mas a gente chegou naquele hospital. Eu, meu esposo, ela e também uma filha dela.
que foi nos levar lá. E quando eu cheguei naquele hospital, eu já fui logo no banheiro. E lá, para minha surpresa, eu estava já fazendo xixi com catarro. E aí eu peguei e descrevi isso para a médica. E a médica ficou por ali e tal, e falou assim, ó, você vai ter que tirar sua aliança, você vai ter que colocar uma roupa, porque a gente vai te examinar. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu achei assim, eu vou tomar um medicamento, né, e vou para casa. Mas não, meus irmãos, não foi isso. Quando eu entro naquela salinha, aí, e eu toda inchada, mais do que é o normal de uma gravidez. E veio a notícia, eu vi que começou um alvoroço. O médico via, aí olhava para mim, aí outro saía, aí ficou aquela correria, né? E aí foi quando meu esposo me deu a notícia e falou assim, ó, você vai ficar internada, você vai para UTI. E ali veio aquela fala que Deus tinha usado aquela missionária. E veio muito presente na minha vida. E eu falei, meu Deus, começou o meu processo. E aí eu fiquei em desespero porque eu não conseguia ficar em lugar fechado. Aí me colocaram numa cadeira de roda e foram em direção àquela UTI. E quando eu olhei aquela porta, aquele portão de ferro, não tinha janela, não tinha nada. Aí começou a querer me dar um desespero. Mas eu não conseguia sair mais dali. E eu falei, Deus, o que vai ser de mim, Senhor? O que vai ser de mim, Deus, agora? Agora é eu e o Senhor. E eu lembro-me agora, contando isso para vocês, antes, em uma das agendas, que eu fui na parte da manhã lá, eu tinha um pregador, o nome dele não me recordo agora, mas o primeiro nome é Alex. E esse pastor estava pregando, eu estava no altar. E nesse dia foi um mover tão lindo, tão lindo, tão lindo, porque ele pregando, ele virou para mim, colocou a mão na minha barriga, no meu ventre e falou assim, a sua filha, o diabo tem uma sede de tirar a vida da sua filha. Sua filha está passando o mesmo processo que você passou no ventre da tua mãe. Mas Deus vai dar livramento para tua filha. Porque ela vai ser muito usada na mão de Deus. E quando ele falou, ela vai ser muito usada na mão de Deus, e tirou a mão, eu pulei de um jeito. Eu comecei a correr no meio daquela igreja. A minha filha começou a se alegrar dentro do meu ventre. Eu corria de um lado para o outro, não teve mais pregação a partir daí. Deus tomou a casa. As crianças começaram a ser batizadas com o Espírito Santo, cair no chão de tanto poder. As pessoas ficou de uma forma sobrenatural, dando lugar para Deus, o nome do Senhor sendo glorificado. E eu recebi a minha vitória naquele dia. E eu até então fui para essa UTI e entrei. Tinha muitos leitos ali, tinha algumas pessoas que estavam pior do que eu. E até então se apresentou um enfermeiro, ele se apresentou como enfermeiro, mas ele era um médico. E esse médico, ele me provou, o Senhor permitiu ele me provar, mas Deus estava no controle. E quando ele ficou sabendo que eu era evangélica, e Deus falou no meu coração que aquele homem não servia a Deus, que aquele homem servia a macumbaria. Porque Deus vai falando com a gente, Deus vai dando sinais. E ali, eles me davam banho gelado. Ali, eu com pneumonia aguda, era banho gelado, suco com gelo. E eu sem entender, mas Deus estava no controle. Deus estava no controle daquela situação. E eu sem entender, Senhor, como assim? Eu estou com pneumonia aguda e eles estão fazendo isso comigo. E eu escutei em bom som. Eu escutei. Eu estava tomando banho. As enfermeiras me dando banho ali. Eu estava com sonda e elas me auxiliando.
E eu ouvi quando ele falou que ele ia tirar a minha vida. Ele falou assim, aquela Paulistinha, ela tá pensando que ela é o quê? Eu vou tirar a vida dela. E ali começou o meu processo com aquele médico, que até então se apresentou como enfermeiro para mim. E eu não conseguia dormir. Eu falava, Deus, eu não posso dormir, porque se eu dormir, eles vão fazer alguma coisa comigo, Senhor. E aquela equipe toda trabalhando para tirar a minha vida. Mas não era eles, porque a nossa briga não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra as potestades malignas. Não era eles. Eles não sabiam. Era o inimigo tentando usar a vida deles para tirar a minha vida. E eu via tudo o que acontecia. Começou a me dar uma surdez, porque eles me davam um remédio de pressão e eu comecei a ficar surda do ouvido. Comecei a ficar surda. Só que eu escutava quando eles falavam o meu nome. Quando chegava algum médico para me ver ali, ele sempre falava alguma coisa contra mim, falava, não chega ali porque ela é rebelde, ela não quer tomar o medicamento, eles queriam me colocar insulina e eu não queria tomar, porque se eu tomasse aquela insulina eu tinha certeza que eu ia morrer. E eu não aceitava a diabetes na minha vida. Eu não aceitei e essa era a confusão, essa era a briga, porque eles queriam dar o medicamento e eu não queria tomar. E eu falava que não ia tomar. E aí então chegavam os médicos, os enfermeiros para querer vir me ver tudo e eles falavam, não chega até o leito dela, não vai até lá. Então eles ficavam me encarando e aquela situação toda, eu fiquei com um tubo que era para poder abrir os meus pulmões, era coisa de 15 minutos, eles me deixavam 1 hora, eu com aquele processo ali, só inalando aquele vento dentro de mim. E eu sofrendo naquele lugar. E uma hora chegou uma enfermeira e ela me deu um copo com um remédio. E ali tinha algo, e eu falei para ela assim, olha, eu vou tomar esse remédio, mas dentro de mim vai se tornar água. E eu tomei. E quando foi de manhã, eu escutei quando ela falou assim, só pode ser Deus na vida dela mesmo. Aleluia, só pode ser Deus na vida dela. Porque Deus faz infinitamente mais. E eu orava, eu falava com Deus e eu louvava baixinho, mas eu louvava o nome do Senhor naquele lugar. E teve um dia que o médico falou assim, eu falei assim para ele, eu vou fugir desse hospital. E ele falou assim, você pode fugir, se você conseguir sair por essa porta. E eu falei, então eu vou orar. E ele falou, você pode orar a noite toda. E deu aquela gargalhada. E ali eu fui falar com Deus. E eu falei, Deus, se o Senhor é na minha vida e na vida da minha filha, Senhor, se o Senhor tem um plano de salvação na nossa vida, Senhor, nos tira deste lugar. E quando foi em um dos dias que eu estava ali, triste, angustiada, passando mesmo por todo aquele processo de dor. Quando foi na manhã, apareceu uma psicóloga e eu acredito que ela veio para me diagnosticar de alguma coisa, de alguma loucura. Eles trouxeram ela. Só que quando aquela médica chegou até a mim, ela viu que eu estava chorando e ela falou assim, por que você está chorando, Fabiana? E levantou a minha cabeça. E eu não tive resposta. Aí ela pegou e falou assim, olha aqui para mim, você está vendo esse crachá aqui? E eu olhei e ela falou, então, eu sou uma psicóloga, mas eu não vim aqui como uma psicóloga. Eu vim aqui como um anjo do Senhor para te dizer que ainda hoje você vai sair desse lugar. Aleluia. Exaltado seja o nome do Senhor. Ela não falou, você vai sair amanhã. Ela não falou, você vai sair daqui a um mês. Ela falou, ainda hoje você vai sair desse lugar. Oh, aleluia. Acredita quando Deus falar com você. Acredita no teu milagre. Você está passando esse processo, não é à toa. Não é porque Deus não te ama, não é porque você não tem valor, não é isso. É porque o nome do Senhor precisa ser glorificado na tua vida. Você vai ter testemunho para contar. Oh, aleluia. Oh, glórias a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor.
Queridos, no mesmo dia, essa psicóloga virou as costas para mim. Eu segurei aquela bênção. Chegou 2 médicos ali naquele lugar. E eles tinham falado, não passa ali nela, não passa lá, não passa. E eles passaram por mim. E quando eles passaram, eu chamei eles. E Deus na hora me deu uma estratégia. O Senhor me deu, porque Deus é o Deus de estratégia. Deus está te dando estratégia hoje. Deus me deu uma estratégia. E eu conversei com aqueles médicos. E eles ficaram tudo ao redor daquela cama. Ficaram ao redor ali daquela cama, achando que eu ia falar mal. Só que Deus me deu uma estratégia. Eu falei, eu queria ir embora desse lugar. E ele falou, por que você quer ir embora? Eu falei, porque eu não sou daqui do Maranhão. Eu não sou de Teresina. Eu sou de São Paulo. Eu vim atender umas agendas e fiquei internada aqui. Mas olha pra mim, eu tô bem. Olha bem pra mim. Olha como eu tô muito bem. E aí nisso, eles falaram, você não é daqui, você é de São Paulo? E eu falei, sim, eu sou de São Paulo, meus filhos estão desesperados, estão chorando, meu esposo está preocupado, eles estão tudo preocupados, querendo que eu vá embora. E ele falou, olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E eu falei assim, eles esperando que eu falasse mal deles. Eu peguei e falei assim, tá vendo essa equipe que está aí atrás do senhor? Então, é uma equipe maravilhosa, cuidaram muito bem de mim. Fizeram tudo o que podiam fazer por mim. Eu não tenho o que falar, eu não tenho palavras para agradecer o quanto que eles me ajudaram. Só que eu preciso ir embora. E eles ficaram sem entender. Porque tem hora que nós temos que... A gente tem hora que tem que confundir o nosso inimigo. E eles ficaram tudo confusos, sem entender o que estava acontecendo ali. Mas era estratégia de Deus. E na hora aquele médico foi até eles, lá conversou com aquela equipe, e quando voltou com a notícia, olha, você não vai poder sair do hospital, porém eu posso te tirar daqui da UTI. Você vai para o quarto. Já melhora para você? E eu falei, melhora e muito. Porque eu vou ter contato com meu esposo, vou ter contato com meus filhos. Ele, então tudo bem, tá fechado isso daí. E eles me deu alta da UTI. Só que quando a enfermeira foi para tirar o meu acesso, ela falou para mim bem claro, você vai, mas você volta. E eu comecei a repreender e orar, falando, Senhor, eu não vou voltar, porque foi o Senhor quem falou. E eu desci para o quarto, e quando chegou no quarto, meu esposo foi me visitar lá. E quando chegou lá, a gente já estava com a passagem comprada para São Paulo. E ele falou assim, você está bem? Confesso, não estava bem. Eu estava com a pressão alta, eu estava com a diabetes gestacional altíssima, a glicose alta. Mas eu falei, eu estou bem, dá para mim andar. Vamos embora, vamos. E eu falei assim, me dá um tempo só para mim tomar um banho, porque eu saí da UTI agora, me dá um tempinho rapidinho. E nós vamos embora, tá bom? Tá bom. Chegou uma enfermeira para me dar o medicamento, e eu falei assim, eu vou embora. Ela falou, você vai embora? Mas você não pode ir embora. Eu falei assim, mas eu vou fugir daqui. Aí ela falou assim, tudo bem, mas antes de você ir embora, passa lá nas meninas, né, que era as assistentes social daquele lugar. Ela falou aquilo porque ela sabia que aquelas assistentes poderiam me barrar. Mas eu fui. Porque eu acreditei naquela palavra, que aquele anjo do Senhor falou, ainda hoje você vai sair desse hospital. E eu falei, se é Deus, eu vou sair. E eu fui, fiz direitinho, fui até elas. Chegou lá e eu falei, eu preciso ir embora. Elas falaram, não tem como você ir embora. Eu falei, mas eu preciso e eu vou fugir desse lugar. Ela falou, só tem esse jeito, evadindo do local. Fora isso, você não consegue. Eu falei, amém. Ela falou, você vai, pega as suas fitinhas e entrega para o segurança. Mas ela também sabia que ele não ia deixar eu passar, que eu não ia sair daquele lugar porque eu estava internada. Mas eu falei, se Deus é Deus, eu vou conseguir sair desse hospital. Sabe o que aconteceu? Eu fui indo
com aquelas fitinhas na minha mão. Eu falei, eu vou entregar para aquele segurança. E quando eu fui indo, que eu levantei as minhas mãos para entregar essa fitinha, apareceu uma mulher do nada. E ela entrou na minha frente. Aquele segurança tirou a vista de mim, colocou a vista nela. E o meu esposo pegou na minha mão e a gente passou pela porta. A gente passou pela porta daquele hospital. E o nome do Senhor foi glorificado, porque o Senhor falou, Ele não vai te mostrar o caminho, mas se Ele falou que vai fazer, Ele faz. E assim eu saí daquele hospital. Eu vim embora para São Paulo. Fiquei mais 9 dias internado no hospital aqui na cidade de Tiradentes, porque eu estava com infecção hospitalar. E eu não queria ficar internada naquele lugar, mas eu tive que ficar. Um segurança me convenceu e falou, fica, é pela sua filha. Fica aí, não vai demorar. E eu fiquei ali naquele hospital. Passei outro processo. A médica não queria me liberar porque falou que eu estava sem líquido na barriga. Onde? Se a minha barriga parecia uma barriga de trigêmeos, eu cheio de líquido na barriga, e a médica falou que eu não ia sair de lá. Mas mais uma vez o nome do Senhor foi glorificado. Eu saí daquele lugar. Eu pude cantar o hino da vitória. Minha filha nasceu. A Ana Clara nasceu. Hoje a Ana Clara, ela canta. Ela canta o nome do Senhor. Tem sido glorificado na minha vida. Tem sido glorificado na vida dela. Eu não sei qual é o impossível na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa. Acredita. A tua dor vai ser o lugar, vai ser o canal para que você venha contar o teu testemunho. Vai ser a ferramenta para que você tenha uma história para contar. Você vai poder falar, eu sou um milagre de Deus. Jesus ainda cura, Jesus ainda faz milagre. E Deus tem feito tudo isso na minha vida. Deus fez tudo isso na minha vida para que hoje eu chegasse aqui para liberar na sua vida essa cura. O Senhor fez infinitamente mais. Me deu um EP depois de todo esse processo. Inclusive, esse EP aqui, ó. Pensa numa bênção. Esse daqui, esse bebezinho aqui, eu fiz questão de selecionar cada compositor, cada canção, totalmente para adorar o nome do Senhor. Vou te adorar. Olha o tema. Vou te adorar. Por quê? Em gratidão, tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Porque ainda que Ele não fizesse nada, Ele permaneceria sendo Deus. Mas como gratidão, eu selecionei canções de adoração a Ele. E também esse daqui, ó. Esse daqui ele está na plataforma digital. Você consegue acessar, né? Procura lá, Fabiana Bertoli, Vou Te Adorar, que você consegue acessar as músicas na plataforma. Agora, o processo que eu tive com o Glória da Segunda Casa, que é o segundo CD, esse ainda não está na plataforma, mas de qualquer maneira eu consigo enviar para você, que no final eu vou deixar aqui o meu contato e você entra em contato comigo. E eu te mando, tá bom? E também o primeiro CD que ainda estava aqui, ó, nessa capa aqui, né, de acrílico. E esse foi o meu primeiro CD que começou a promessa de Deus na minha vida. Deus que ressuscita. Deus ressuscitou os meus sonhos, né? Deus é o Deus que ressuscita. E foram muitas coisas. Eu já vou terminar esse testemunho, mas eu preciso contar isso aqui para vocês. Você que sofre de depressão, Deus vai curar você. Você vai ser alcançado hoje em nome de Jesus. Eu profetizo que você vai ser curado. Essas cadeias, essas correntes vão ser desfeitas pelo poder do nome do Senhor Jesus. Porque é pelo nome do Senhor Jesus que o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado e você vai ser curada. Receba aí o teu milagre. Olha, eu passei por uma fase de depressão na minha vida. Pensa você pegar uma casa, onde eu morava, que era uma casa que meu pai cedeu pra gente morar, e eu pintei a casa toda de preto, teto, móveis. Eu tinha os meus 3 filhos já aí.
Eu já tinha os meus 3 filhos. As pessoas passavam, olhavam, mas não falavam para mim. Ia falar para outras pessoas. A Fabiana está com depressão. Só que eu não via isso. Eu só gostava de ficar deitada. Eu queria ficar deitada. Não dava vontade de tomar banho. Eu passei a chegar 3 dias sem tomar banho. E escondi corda para tirar minha vida. O diabo falava no meu ouvido, isso eu dentro da igreja. Mas eu não tinha mais vontade de ir para a igreja. Começou a atingir uma área da minha vida que era a adoração a Deus. Então foi ficando feio o negócio. E eu escondi corda, eu pegava a faca, eu colocava a faca no meu pescoço. E o diabo falava, tira a sua vida agora. Você não vale de nada. Você não vai para lugar nenhum. Eu era frustrada por conta de coisas que eu queria conquistar, mas não era o tempo de Deus. Porque para tudo tem o tempo de Deus. Eu não estava preparada, porque Deus não prepara coisas para te dar. Deus prepara você para receber aquilo que Ele já preparou. E eu não entendia. E aquele processo na minha vida, financeiro, espiritual, minha vida estava uma turbulência. Eu tinha uma confusão na minha mente. Muitas vezes o diabo querendo me enlouquecer. Isso nesse processo de ceder. Eu saía para a rua de madrugada. Eu andava sem destino. E o diabo tentando enlouquecer a minha vida. Eu tinha rejeição dos meus filhos. Eu rejeitava os meus filhos. Tinha dia que eu me trancava dentro do quarto. E eles ficavam ali batendo na porta, me chamando, e eu não queria ver eles. Eu batia no meu rosto. Eu não me conhecia mais. Eu cheguei a um ponto de não me conhecer mais. Porque eu era frustrada. Porque eu queria do meu jeito. Mas no momento que a gente levanta as mãos e aceita Jesus, não é do nosso jeito, é do jeito dele. Eu queria conquistar, eu queria ter o meu dinheiro para poder realizar meus sonhos, mas Deus me colocou numa prensa. Para quê? Para que eu tivesse experiência com Ele. Aleluia, glória a Deus. Para que eu viesse ter experiência, para me conhecer Ele de perto. Para eu saber que Ele cuidava de mim e dos meus. E por muitas vezes eu fiquei frustrada. Eu chegava dentro das igrejas, parecia que eu tinha uma doença. Eu passei pelo processo da rejeição das pessoas, da humilhação. O Senhor me permitiu passar por tudo isso. E muitas vezes eu entrava dentro das igrejas, eu queria um abraço, e as pessoas não entendiam isso. Era como se eu tivesse uma doença muito grave. E eu só queria um abraço. Eu quero te dizer, não olhe a pessoa pelo seu exterior. Olhe o interior dessa pessoa. Muitas vezes a pessoa está sorrindo por fora, mas por dentro só Deus sabe como essa pessoa está. Quando Deus falar para você, abrace, abraça. Porque um abraço cura. Um abraço transforma e liberta. E muitas vezes eu precisei desse abraço. O Senhor fez eu passar pelo vale da sombra da morte. O Senhor me fez eu passar pelo deserto, para que eu pudesse viver experiência. O deserto não é para te matar. O deserto é para você adquirir experiência. O vale, a cova. Oh, aleluia. Quantas vezes o Senhor fechou a minha cova, eu cheguei a ver a morte, eu cheguei a ver a morte de frente a frente. Eu não me vi, eu vi uma caveira em mim. E eu desmaiei. Mas o Senhor me deu vitória. Hoje eu estou aqui. Eu poderia contar muitas outras coisas que o Senhor fez na minha vida. Eu poderia detalhar para você, mas não precisa. Sabe por quê? Porque esse Deus é maravilhoso. Tudo isso que eu vivi foi para mim poder conhecer a presença dEle.
para que a presença dele entrasse dentro de mim, para que hoje eu pudesse confiar inteiramente nele. Hoje eu confio inteiramente no Deus que eu sirvo. Hoje eu não só ouvi falar dele, hoje eu conheço ele porque eu ando com ele. Eu ando com Jesus. E para terminar, porque eu poderia contar muitos milagres aqui para você que eu vivi, mas eu quero contar algo que aconteceu recente, para me terminar aqui. Eu sempre fugi desse chamado. Sempre eu ia para os lugares e alguém falava, você é pastora. E eu falava, não sou pastora, eu sou cantora. E Deus falou uma vez para mim, usou um pastor muito idôneo. Eu estava vendendo o primeiro CD ainda. E ele virou para mim e falou assim, olha Fabiana, você gravou o CD, lindo, porém não só é isso que Deus tem na sua vida, Deus tem muito mais. E eu falei, meu Deus, o que é isso? E aí foi passando esses processos. E quando foi agora, no ano de 2022, Deus usou, eu estava numa rádio, e Deus usou uma pastora para falar comigo. E Deus usou ela e falou assim que eu ia viver algo novo na minha vida, que Deus ia fazer um reboliço na minha vida. Porque eu não queria aceitar esse chamado, mas a gente tem que aceitar, porque não é do jeito que a gente quer, né? E aí, enfim, fomos ungidos, Deus preparou a situação, Deus criou o caminho, eu e meu esposo fomos ungidos. E quando entrou para o ano de 2023, o Senhor começou a cumprir mais uma promessa na minha vida. O Senhor colocou uma igreja dentro de um condomínio. Eu não sei se você já viu alguma igreja dentro de condomínio, pois aonde eu moro tem uma igreja. E o Senhor constituiu essa igreja e nos colocou para dirigir, que é a igreja IPGA, Igreja Pentecostal Gerando Avivamento. E o avivamento do Senhor tem acontecido, muitos milagres, muitas curas. Deus tem libertado vidas. O nome do Senhor tem sido glorificado. Aonde eu habito aqui é 480 apartamentos, são milhares de pessoas aqui, é uma cidade. E o Senhor tem feito a obra porque o Senhor tinha feito essa promessa. O Senhor falou, vou te levar para um lugar. Você não quer, mas eu vou te levar porque é a minha obra. E eu vou realizar a minha obra na tua vida, neste lugar. E o Senhor me trouxe para este lugar aqui, aonde eu moro, no José Bonifácio. E o Senhor constituiu uma igreja. E nós estamos dirigindo, eu juntamente com meu esposo e meus filhos. E o nome do Senhor tem sido glorificado. E um dia que eu estava indo para o monte buscar, para terminar aqui, para você saber que quando Deus, Ele fala, Ele cumpre. Eu fui no monte, porque eu sempre gostei, eu tenho essa intimidade com Deus. E respeito aqueles também que não vão. Mas eu tenho essa intimidade com Deus. E eu fui, era noite. E o Senhor falou que estaria comigo. Usou uma criança. Eu estava aqui em casa e Deus usou uma criança. E eu estava falando, Senhor, como que vai ser? O que eu faço, Senhor, numa determinada situação? E Deus usou uma criança que mora aqui no condomínio. E essa criança trouxe um papel. E nesse papel estava desenhado o meu rosto e um anjo. Ele desenhou um anjo. E ele falou, Deus não só está na igreja, Deus está com você também. E Jesus te ama. E ali era uma resposta de Deus para mim. E para comprovar isso, eu fui nesse monte à noite. Foi eu, umas obreiras, o pastor. E nós estávamos ali. E de repente eu não vi, mas tinha uma mulher que estava nos observando já há um tempo. E eu ali orando e falando com Deus, e ela se aproximou de mim. E ela estava toda de branco, o cabelo bem branquinho, uma senhora. E ela foi e perguntou se eu era missionária. E eu falei, sim, pela misericórdia. Ela falou, você é missionária mesmo? Eu falei, sou. E quando ela abriu a boca, ela ia me afrontar. Ela pegou nas minhas mãos. Quando ela pegou nas minhas mãos, Deus falou, ela é macumbeira. E aí ela levantou a voz para me afrontar. E quando ela ia me afrontar, que ela falou assim, você é missionária, mas por que você foge? Ela ia falar, foge. E aí ela começou a se encurvar, e começou a se encurvar e olhar para cima.
pro alto da minha cabeça, eu falei, o grandão de Nazaré está comigo. Glória a Deus. Eu não estou sozinha. Jesus está do meu lado, e ela pegou e foi embora, não falou mais nada. Porque Jesus, quando Ele fala que está contigo, Ele está. Se Ele falou que vai te livrar e vai te guardar, Ele vai te livrar e vai te guardar. Não temas, ó bichinho de Jacó. Pode passar tudo. Passa-se os céus e a terra, mas as promessas do Senhor não hão de passar na tua vida. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Creia, acredita, porque Ele fará infinitamente mais. Que esse testemunho que venha alcançar a tua vida, que venha alcançar a tua família, que esse pequeno testemunho, simples, mas é a minha história, que possa chegar no Brasil e fora dele, fora do Brasil. Vidas, eu profetizo, que vidas fora do Brasil serão alcançadas, serão curadas. Você vai ser curada agora, pelo poder do nome de Jesus. Você que está aí preso, que está com depressão, eu quero profetizar na tua vida. Você vai ser livre. Você vai ser livre. As cadeias estão caindo por terra. O teu filho, ele não vai morrer nessa cachaça. A tua filha não vai morrer na prostituição. Deus vai te alcançar aí agora. Agora. Receba a cura agora. Receba o livramento agora de Deus. Para você, para a tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixa de compartilhar esse testemunho, porque muitas vidas serão alcançadas. Você também é uma via, aleluia, que Deus vai usar para poder edificar muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. E eu quero dizer, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Não deixe de adorar o nome dEle. Ele é a melhor coisa. Aonde eu vou, eu falo isso, e eu preciso dizer isso aqui. Aonde, aleluia, você for, seja a boca de Deus, adore o nome do Senhor. Não abra mão do chamado e não abra mão da presença do Senhor Jesus. A presença é a melhor coisa. Sem a presença você não é nada. Amém? Receba de Deus o milagre. E olha, segue lá a minha rede social, o Instagram, tá bom? Segue o Instagram, segue o Facebook, vai lá no Kawaii, vai lá no TikTok e deixa Deus te usar também aqui pelo canal, também compartilha aí, tá? E também me segue lá na minha rede também, vai lá, se inscreve no meu canal, tá bom? Você que não é inscrito nesse canal, em nome de Jesus, crente, se inscreva, coloca o teu like, tá bom? Você que quiser estar nos convidando para o seu evento, para o seu congresso, pode estar entrando em contato, que eu vou deixar aqui agora, tá bom? E vai ficar na descrição aqui do vídeo, que é o 011 96176 3892, eu vou repetir, 011 96176 3892, e você vai estar podendo falar com a gente, comigo ou com meu esposo. Eu prego, ele prega, eu canto e o nome do Senhor é glorificado. Não nos deixe de convidar, tá bom? Tanto no Brasil como fora dele, porque eu profetizo isso, que eu chegarei, meu esposo chegará até o outro lado, em nome de Jesus, atravessando a Macedônia, para atender o seu convite, tá bom? Que Deus abençoe grandemente. Mais uma vez eu agradeço a essa equipe maravilhosa do canal Semeando Vida mesmo, gente. É um divisor de água na vida do povo e o nome do Senhor é glorificado. E eu vou deixar uma palhinha do hino que marcou a minha história, tá bom? E eu vou cantar, deixar aqui para você esse trechinho.
Ainda bem que hoje é o dia da vitória, hoje Deus muda a história. Acabou a provação, ainda bem que o inimigo já caiu, está vencido. Deus já estendeu a mão, ainda bem que hoje começa uma nova trajetória em sua vida. Veja agora pela fé o céu se abrindo, Ele entrega o quê? O milagre em sua mão. Ainda bem que todos que te humilharam estão vivos para ver Deus agindo em seu favor. Ainda bem que você perdoou a quem te fez o mal e o teu Deus se agradou. Ainda bem que este vento está passando, o teu tempo de cantar chegou. Ainda bem que você adorou, ainda bem você não murmurou, ainda bem o teu clamor Deus ouviu, ainda bem que você não desistiu, ainda bem. Você não vai desistir e Deus não desiste de você. Fica na paz. Um beijo, um abraço no teu coração e pega a vitória em nome de Jesus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.